Boa noite, Tatiane, a palavra é sua. Você vai falar hoje sobre Palamedes de Gorgias. Apareceu já? Pronto. Boa noite, pessoal. Como o professor falou, né, eu vou falar sobre o Palamedes de Gorgias. Eu preparei uma apresentação, assim, eu vou falar bem rapidamente, que eu acho importante, né, situar primeiro, falar um pouco primeiro sobre Gorgias e um pouco sobre o histórico dele, para poder vocês conhecerem melhor de quem eu vou falar, né, sobre o autor da obra que eu vou comentar aqui para vocês. Não sei se todos vocês já estudaram essa parte, né, sobre os sofistas. Então, eu preparei um resumo bem pequenininho para quem esqueceu, então, para quem não viu, tomar conhecimento agora. Bom, o termo sofista Gorgias era sofista, primeiro de tudo, né? É importante pontuar isso, porque o fato dele ser sofista vai influenciar muito nas obras dele e em como ele é recepcionado pelos outros filósofos da época. Então, pontuado isso, né, que Gorgias é um sofista, vou agora falar um pouco sobre o que seria, lembrar sobre o que seriam, né, os sofistas. O termo sofista é derivado do grego sophos, que significa sábio ou perito. Tal corrente filosófica, e aí é uma posição minha, né, eu considero os sofistas uma corrente filosófica, teria por finalidade princípio ensinar técnicas de persuasão aos jovens atenienses, de modo que estes pudessem discursar e expor suas opiniões sobre quaisquer assuntos. Então, esse é como eles são geralmente conhecidos. Eles foram responsáveis também por ensinar técnicas de apresentação de defesas jurídicas principalmente aos jovens atenienses. E Gorgias, apesar de ser um dos maiores representantes desse movimento, do movimento sofista, sabe-se pouco a respeito da sua vida, né? Segundo registros de alguns estudiosos do movimento sofista, eles presumem, né, que ele tenha nascido entre os anos 485 e 480 d.C., numa colônia grega da Sicília, e seus estudos giravam em torno, basicamente, de 3 temas, que é a erística, a física e a oratória. Os estudos metafísicos também são uma característica do seu estilo, conforme se observa na obra intitulada Tratado do Não Ser. Bom, o fato que é consenso entre todos os que estudam o movimento sofista é que Gorgias, por volta do ano 427 a.C., fez uma viagem para Atenas a fim de atuar como embaixador de Leontinos. Sua missão era persuadir o governo ateniense a prestar assistência militar ao seu povo contra Siracusa. Então, pode-se afirmar, né, e muitos afirmam, que essa foi a primeira vez que Gorgias chamou a atenção dos atenienses para seus discursos. E uma das características mais marcantes de Gorgias era sua técnica de argumentação. Ele considerava de suma importância a análise da intenção das palavras que eram proferidas no discurso, a fim de que pudesse ser alcançada a justificativa mais apropriada para o conhecimento de si próprio e dos demais, dos ouvintes, né, daqueles que estavam ali para te ouvir. Para ouvir ele, na verdade. O Leontino, né, ele afirma ainda que a bondade de um discurso está intimamente ligada à finalidade para a qual ele está sendo utilizado, tendo em vista a forte influência que ele exerce no íntimo dos interlocutores. Bom, isso era o que eu queria falar rapidamente sobre Gorgias. E sobre as obras dele, né, foram achados poucos escritos. Possa ser que ele tenha feito muito mais que isso, mas sabe-se da existência de pelo menos 6 textos de Gorgias, que é o Elogio de Helena, a Defesa de Palamedes, o Epitáfio, o Tratado do Não Ser e os discursos Pítico e Olímpico. Sobre os discursos, né, não se tem, né, não se achou nada deles, nenhum fragmento. Do Tratado do Não Ser não foi localizado o texto original. Do Epitáfio foi achado apenas alguns fragmentos, e apenas o Elogio de Helena e a Defesa de Palamedes é que foram achados eles intactos. E uma coisa interessante que tem com relação ao Elogio de Helena e a Defesa de Palamedes é que ambos são defesas jurídicas e ambos possuem o mesmo plano de fundo, que é a Guerra de Troia. Então, passar agora
para o texto mesmo, né, Palamedes, primeiro eu vou falar para vocês, para quem não conhece também, quem foi Palamedes, né? Para quem não conhece Palamedes, ele é um personagem da mitologia greco-romana, conhecido por sua inteligência. Segundo conta a tradição, a ele é atribuída a invenção de algumas letras do alfabeto, os números, a noção de peso e medida, e algumas táticas militares, e também a criação de jogos de tabuleiro. Palamedes ele foi acusado por Odisseu, também chamado de Ulisses, de traição ao trono grego. Apesar de Palamedes ter se declarado inocente, esta acusação culminou com sua morte. O motivo que teria levado Odisseu a imputar a Palamedes a pecha de traidor ainda é desconhecido. Alguns dizem que teria sido por inveja, né? Odisseu tinha certa inveja, né, da inteligência de Palamedes. Outros afirmam que teria sido o fato de Palamedes ter disfarçado a farsa de Odisseu, né, Ulisses, que fazia estar louco para não ir para a guerra de Troia. Bom, aí séculos depois, Gorgias traz à tona esse caso Palamedes e elabora uma defesa que poderia ter sido apresentada por Palamedes perante o trono grego, considerando que se ele seguisse esse modelo, né, talvez ele tivesse se livrado da condenação da morte, né? Então, Gorgias escreve como se fosse o próprio Palamedes e se vale de algumas regras jurídicas que eram adotadas na época, né, no século V a.C., em que, pese nessa época não tivesse um ordenamento jurídico bem estruturado, a exemplo da figura do advogado que não existia, ele faz, né, com base nas regras que estavam em vigor ali na época, as poucas regras jurídicas que existiam. Então, com relação agora à estrutura da obra, gosto de dividir seu texto em 4 partes, sendo 2 destinadas à defesa e 2 para a acusação. Então, esses discursos são distribuídos de forma alternada, como meio de facilitar o entendimento das etapas de uma defesa jurídica no tribunal ateniense. Desta forma, os ouvintes poderiam compreender melhor os posicionamentos tanto da acusação como da defesa e assim tirar suas próprias conclusões. Bom, aí uma pergunta, né, que eu fiz na minha defesa de dissertação, né, na minha dissertação, é qual seria a finalidade do Palamedes, né? Por que Gorgias escreveu o Palamedes? Então, seria uma peça de propaganda, né, Gorgias, de suas habilidades enquanto orador, ou seria um material pedagógico destinado a seus alunos? Na minha defesa, na dissertação, eu defendo que seria um material pedagógico, né? Gorgias estava ali para mostrar como se fazer uma boa defesa, como fazer uma oratória para se defender perante o juiz ateniense, entre outros assuntos. Ele trata no Palamedes de muitos assuntos. Várias questões, exemplo da morte, da honra, da verdade, mas em linhas gerais, o Palamedes traz mesmo o ponto central de discussão do Palamedes é tratar sobre a falta de prova, bem como a ausência de verossimilhança das alegações em um processo. E, no caso, a falta de prova e a ausência de verossimilhança das alegações que teriam sido levantadas por Odisseu ao apresentar a acusação contra Palamedes no tribunal ateniense. Então, tanto a falta de prova quanto a ausência de verossimilhança das alegações são questões cruciais em toda a defesa jurídica. Era assim lá em Atenas e é assim também hoje. É um dos pontos primordiais de qualquer processo, de qualquer defesa jurídica, ou também de qualquer acusação, você poder calçar, né, sua ação, sua narrativa com provas e verossimilhança das alegações, porque é por meio delas que a gente pode demonstrar a fragilidade dos argumentos que levaram à imputação ou não de um crime ou de uma conduta, né, ou até de uma omissão. Então, sem prova, não é possível demonstrar a ocorrência de um fato delituoso ou que também a pessoa não cometeu aquilo, né? Do mesmo modo, sem o liame entre a sucessão de fatos narrados, resta indemonstrável a materialidade do suposto crime ou qualquer outra ação, né? A gente tem visto muito hoje muitas ações de dano moral. Então, se a gente não conseguir, né, provar que aquele dano realmente foi sofrido pela pessoa, então, nem que conseguir fazer uma boa narrativa, né, que linke os fatos, então a gente não tem como provar que aquilo seria verdade e o seu processo
não vai para frente justamente por causa dessa ausência de provas, né? Você não consegue êxito na sua ação. Então, a defesa de Palamedes evidencia a todo momento o fato da acusação de Odisseu ter sido oferecida desprovida de qualquer prova, bem como relata a ausência de verossimilhança das alegações. Em boa parte desse texto, Gorgias apela também para o lado afetivo dos ouvintes, de modo a despertar neles as mais variadas emoções, como a compaixão, o medo, e assim tentar convencê-los de sua tese. Em síntese, o que Gorgias quer demonstrar é a manipulação dos sentimentos, que a manipulação dos sentimentos pode ser bons aliados em um discurso jurídico. A gente vê muito isso também em processos judiciais hoje. A gente tem vários casos, podia citar vários exemplos de vários casos famosos de crimes aqui no Brasil, em que até a própria mídia já começa, né, a mexer com as emoções do público, né, a mexer com as nossas emoções, e aí isso, de certa forma, pode ajudar um lado, como também pode atrapalhar, né, a depender do lado que você esteja, né, o lado que você esteja defendendo. Então, esse mexer com as emoções é algo também muito determinante em um processo judicial, e Gorgias mostra isso no Palamedes. Então, por meio de uma leitura atenta, né, do Palamedes, eu notei que a intenção de Gorgias era justamente mostrar isso, né, e mostrar a inocência de Palamedes. Ele mostra Palamedes como um homem bom e justiçado, né, e por meio de um discurso permeado de assertivas lógicas e uso de suas técnicas de retórica judicial, ele mostra para a gente um Palamedes inocente, um Palamedes que não teria como ter praticado os atos que Odisseu imputou ele, né, perante o tribunal ateniense. Tudo isso por meio, né, como eu falei, de seu jogo de linguagem, o uso das palavras corretas e também o uso das emoções. Então, o caráter pedagógico do Palamedes se mostra mais claro e evidente a partir do momento em que isso eu fiz na minha dissertação, eu cruzei os ensinamentos que Gorgias traz no Palamedes com aqueles constantes no manual de retórica proposto por Aristóteles anos depois. Então, muitas coisas que tem no Palamedes, a gente pode ver em Aristóteles em sua retórica. Lembrando que Aristóteles escreveu sua retórica depois. Então, as técnicas que Aristóteles traz na retórica, a gente já vê antes na defesa de Palamedes. E aí, agora eu vou mostrar para vocês alguns trechos do Palamedes, para mostrar para vocês o que eu estou falando aqui, né? Por exemplo, no parágrafo 1º, ele já começa falando sobre a morte. Como eu falei, ele trata de vários temas. Então, ele trata aqui no capítulo 1º a morte como uma certeza. Todo mundo vai morrer um dia. E ele traz isso já de primeira, de cartão de entrada de sua obra, né? Ele não faz nenhuma introduçãozinha bonitinha, ele já vai metendo logo a morte. Então, ele fala: a acusação e a defesa não constituem uma sentença a respeito da morte, pois a natureza condenou todos os mortais à morte com um voto evidente no dia mesmo em que surgiu. O perigo está em torno da honra e da desonra, se devo morrer justamente ou morrer violentamente, coberto dos maiores ultrajes e da mais vergonhosa culpa. Então, a gente já sabe que a morte é uma certeza. Então, o que é que falta agora, né? O que sobra para a gente é saber se a nossa honra vai ser manchada ou não. Então, o perigo está em torno da honra e da desonra. Eu vou morrer injustamente, né? Vão me acusar, como aconteceu com o Palamedes, vão me acusar de algo e isso vai me levar à morte, né? Eu vou sofrer alguma coisa que vai interferir na minha honra, no meu futuro, na minha história. Então, eu vou morrer violentamente, né? Eu vou ter uma morte serena, ou vai acontecer algo comigo que vai, digamos, acelerar, né, esse evento morte, né? Eu vou morrer de uma forma tranquila, vou morrer em meio a culpas, né? Então, tudo isso ele já traz no parágrafo 1º, já para mostrar, de certa forma, o que aconteceu com Palamedes, né? Palamedes ia morrer, de fato, mas ele morreu com a honra manchada, ele morreu de forma violenta,
coberto, né, apesar dele se declarar inocente, ele fica, de certa forma, envergonhado, porque sua honra foi afetada. Então, a gente já vê aqui que a honra é algo muito importante também para Gorgias. E ele fala sobre a honra em outros parágrafos. Trouxe agora para vocês aqui o terceiro, quando ele vai falar da pessoa de Odisseu, né? Ele, como eu falei, né? Ele mostra aqui, ele escreve como se fosse o próprio Palamedes. Então, ele fala aqui sobre Odisseu, a conduta de Odisseu. E ele, como inocente, né, ele vai dizer que a conduta de Odisseu não foi certa, né? Que Odisseu não tinha, ele já fala que Odisseu não tinha prova de suas alegações e faz acusação sem nenhuma substância, né? Sem nenhum amparo. Aí eu cito. Pois bem, se o acusador Odisseu, ou sabendo claramente que entreguei a ela aos bárbaros, ou supondo de algum modo que as coisas se passaram assim, fez a acusação por afeição a Élade, então seria um excelente homem. E como não seria aquele que salva a pátria, os genitores, toda a Élade, e além disso, pune o culpado. Mas se por inveja ou perfídia, ou desonestidade, criou essa acusação. Assim como seria o mais poderoso homem por causa daquelas coisas, por estas seria o pior homem. Então, o que é que ele já dá aqui? Duas possibilidades, né? Se Odisseu, lembrando que ele se declara inocente. Então, se Odisseu acha que isso mesmo aconteceu e fez isso para salvar a Élade, né, para salvar a sua cidade de uma pessoa traidora, de uma pessoa que pode manchar ali a reputação de toda a comunidade, ele é de fato um homem bom. Mas, lembrando que eu falei, né, logo no início, que existem duas possibilidades para Odisseu ter feito isso para Palamedes, e ele traz aqui. Mas se por inveja ou perfídia, então, ou desonestidade, então, se ele criou isso, toda essa narrativa, porque tinha inveja ou perfídia de Palamedes, ele deixa de ser um homem bom, ele não está pensando na comunidade, não está pensando em seus familiares, né, na história da cidade, ele só está querendo ali se vingar ou se ver livre do Palamedes. Então, agindo assim, ele é um homem ruim, ele é o pior homem. Então, a gente vê também que essa discussão gira em torno também da honra agora de Odisseu, né? Para vocês verem o quanto a honra é importante no texto de Palamedes. Agora eu trago o quarto, né? Eu cito também para vocês que ele fala, mas ao falar acerca disso, por onde começar? O que dizer primeiro? Para onde dirigir a defesa? É que a culpa indemonstrável produz evidente perturbação, e por causa da perturbação é forçoso ter dificuldade no meu discurso, a não ser que eu, encontrando mestres mais perigosos que dotados de recursos, aprenda algo a partir da verdade e da presente necessidade. Então, ele quer dizer aqui que ele não sabe como começar a se defender, como ele vai começar a falar, porque para ele tudo aquilo ali é uma mentira. Ele não fez nada, né, do que estava sendo imputado. Ele não traiu a Élide. Então, ele fica perturbado porque ele não sabe como começar a se defender, já que não tem nada que comprove que aquilo aconteceu. Então, ele não sabe a partir de que ponto ele pode começar a se defender, já que não existe prova alguma, nem nada que possa, né, ele possa rebater. Então, ele fala aqui, né, a não ser que eu, encontrando os mestres mais perigosos que, dotados de recurso, aprenda algo a partir da verdade e da presente necessidade. Então, ele já demonstrando aqui a dificuldade dele em falar algo sobre o qual não se tem a verdade, não se sabe que é a mentira, né? Então, ele fala aqui da sua dificuldade. Eu pulei agora para o 11, né? E eu vou citar para vocês. Mas admitamos que aconteceu o que não aconteceu. Então, essa já é uma frase bem impactante, né? Porque ele, a todo momento, está dizendo que ele não fez. Então, aqui, mas admitamos que aconteceu o que não aconteceu. Aqui ele já vai começar, Gorgias já vai começar a fazer várias proposições, né? E supondo, né? Se isso acontecesse, se tivesse sido assim, seria possível? Seria viável que isso realmente tivesse acontecido? E ele mostra que não. Então, eu vou continuar.
Mas admitamos que aconteceu o que não aconteceu. Encontramos-nos, falamos-nos, ouvimos-nos, recebi dinheiro da parte deles. Deles seriam os bárbaros, né, com quem ele teria se juntado para trair a Hérode. Passei desapercebido ao receber e o escondi. Sem dúvida, seria preciso fazer as coisas em razão das quais isso aconteceu. Isso seria ainda mais fácil do que o que foi dito. Com efeito, ao fazê-lo, fiz sozinho ou com outros? Mas essa ação não é de um só. Com outros, então, quais? Evidentemente, com os que convivo. Livres ou escravos? Com efeito, vós sois os livres com quem convivo. Quem entre vós soube de alguma coisa? Que fale. Quanto aos escravos, como não desconfiar? Pois acusam deliberadamente em vista da liberdade ou por necessidade quando torturados. Então, ele está falando aqui que, além de não ter prova de que as coisas aconteceram, né, também não tem testemunha. E testemunha é um dos tipos de prova que pode ter no processo. Então, ele quer mostrar aqui que, além da prova física, não tem também prova testemunhal, que é uma das provas que pode ser utilizada no processo, tanto lá, né, na Grécia Antiga, como também hoje se usa muito testemunhas. E nesse caso ele quer demonstrar que não existia nem isso, nem uma testemunha, e que ele não teria como ter feito isso sozinho. Então ele teria que ter a ajuda de alguém. Mas quem? Se ele vive rodeado de pessoas boas, ele é uma pessoa boa. Então, qual seria essa outra pessoa boa que estaria junto com ele para fazer um mal, né? Trair a Hélade? E ele iria confiar em um escravo, porque, como ele fala aqui, né? Os escravos poderiam fazer algo em troca da liberdade. Então, fazer algo por necessidade também. Isso seria uma pessoa de se confiar, uma pessoa que vai ajudar você só por conta de uma necessidade, de um desejo que ela quer satisfazer. Então, ele levanta também a suspeita das pessoas, né, que poderiam ter ajudado ele. Isso para quê? Para demonstrar que realmente os fatos não aconteceram e não teriam como ter acontecido. Vou passar agora para o 15, para o 16. Vou ler agora o 15. Alguém poderia dizer que, por ser amante de riqueza e dinheiro, empreendi isso, mas possuo dinheiro suficiente e de nada mais preciso, pois precisam de muito dinheiro os que muito gastam, não os que dominam os prazeres da natureza, mas os que se escravizam aos prazeres e procuram obter honras por meio do dinheiro e da suntuosidade. Mas nada disso está presente em mim. De que falo a verdade, apresentarei minha vida passada como testemunho confiável. Vós sois testemunha desse testemunho, pois conviveis comigo e por isso sabeis disso. Então, nesse aqui, né, ele fala mais uma vez da honra, como eu falei que é muito importante. Ele fala também que não tem necessidade de fazer isso em troca de dinheiro, porque ele tem dinheiro. E ele fala também que ele é uma pessoa boa e a história dele mostra isso, né? Como eu falei logo no início, aí ele é atribuído, né, a invenção dos números, táticas de guerra, o jogo de tabuleiro. Então, ele era uma pessoa que passava o seu tempo pensando em algo bom para a comunidade, para a sua sociedade, né? Então, para os outros que conviviam com ele, passavam o tempo todo com ele. E que estas pessoas, sim, poderiam testemunhar a favor dele. Diferentemente de Odisseu, que não tinha uma testemunha para provar, para mostrar que ele teria traído a Hélade, ele sim tem, ele pode chamar, né, elencar várias pessoas ali mesmo da comunidade que poderiam ser testemunhas dele. Testemunha de quê? Testemunha de que ele era um homem bom, que ele fazia coisas boas em favor da comunidade. Então, ele chama, né, também as pessoas para si, né? Ele traz as pessoas para perto dele, né? Como ele se mostra igual aos outros. Então, ele já está aqui, de certa forma, né, também, né, mexendo com o emocional das pessoas, né? Se colocando, na verdade, as pessoas ao lado dele. Então, agora, no 16, você já vê, ele usa o termo honra de novo. E certamente não por honra. O homem medianamente sensato empreenderia tais fatos, pois as honras provêm da excelência e não da maldade. E como haveria honra para o homem que trai a Hélade? Além disso, acontece que não me falta honra, pois fui honrado pelos mais honrados
pelo que é mais honroso, e por vós pela sabedoria. Então, veja quantas vezes ele repete a palavra honra só nesse parágrafo. Eu nem contei, mas já dá para ver que são muitas. Porque eu chamo mais uma vez a atenção. Como é importante a honra para Gorgias, e principalmente aqui, nesse texto no Palamedes, porque ele utiliza a honra de Palamedes, utiliza todo o histórico de Palamedes para mostrar que ele é um homem bom, e como homem bom ele não seria capaz de fazer nada que fosse contra os seus, né, contra os seus companheiros, sua comunidade, e até para os seus familiares e o seu passado. O 19, ele fala: resta examinar se agiria fugindo de algum temor, sofrimento ou perigo. Isso aqui, né, se caso, né, a invenção de Odisseu fosse verdade, né, ele teria traído a Hélade, né, por algum temor, sofrimento ou perigo. Então, resta examinar se agiria fugindo de algum temor, sofrimento ou perigo. E ninguém poderia dizer que essas coisas estão presentes em mim. Então, ele está dizendo que ele não tem medo, ele não sofre de nada, não tem perigo, porque, além de ser um homem bom, ele é corajoso. E ninguém poderia dizer que essas coisas estão presentes em mim, pois esses dois motivos todos fazem tudo, visando um lucro ou fugindo de uma perda. Fora isso, o quanto se trapaceia é loucura. E não é imperceptível que faria mal a mim mesmo praticando tais coisas, pois traindo a Hélade, eu trairia a mim mesmo, os genitores, os amigos, a reputação dos antepassados, os templos paternos, as sepulturas, a pátria, o que há de maior na Hélade e aquilo que para todos é tudo. Eu teria posto em mãos que cometeram injustiças. Então, como eu falei agora há pouco, né, ele fala tanto da vida dele, do futuro dele e do passado, né? Ele diz que o fato dele trair a Hélade, né, se isso tivesse sido verdade, trair a Hélade não estaria prejudicando somente a ele, a pessoa do Palamedes, mas também seus amigos, os seus genitores e até mesmo os seus antepassados. Então, algo que a gente faz aqui hoje, a gente macula não só a nossa honra, né, a questão da honra, mas sim também a questão de toda a nossa família, até daqueles que já se foram. É como se manchou o nome, né? Manchou o nome da família toda. Se ele tivesse feito algo realmente assim, um nome que era bem visto, né? Já que ele era tido como corajoso, um homem bom, que inventava várias coisas para facilitar a vida das pessoas, né? Facilitar a vida da comunidade. Tudo isso se perderia se ele desse um mau passo. E esse mau passo seria trair a Hélade. Então, ele disse que isso não prejudicaria não só ele, mas também toda a sua família, seus amigos, e ele não seria capaz disso. No 22, vou ler para vocês. Ele agora vai falar para Palamedes, diretamente com Odisseu. Ele vai falar diretamente com Odisseu. Quero, depois disso, dirigir a palavra ao acusador. Sendo quem és, confiando em que me acusas de tal coisa. Vale a pena examinar atentamente o modo como falas. Sendo quem és, como um indigno falaria a um indigno. Acaso me acusas por saber precisamente ou supondo? Se por saber, souberas por ter visto ou participado, ou por teres ouvido de quem participou. Se for por teres visto, indica estes o modo, o lugar, o tempo, quando, onde e como viste. Se foi por teres participado, é suscetível às mesmas acusações. E se foi por teres ouvido de quem participou, seja quem for, que ele venha, se mostre e testemunhe, pois será mais confiável a acusação testemunhada. De fato, até agora, nenhum de nós apresentou testemunha. Então, a gente vê aqui, né, mais uma vez, a questão da prova. E ele fala aqui, né, que poderia ser testemunha tanto ele, né, se ele participou e ele também seria acusado, poderia ser testemunha quem viu, quem ouviu. E além de não ter testemunha que tenha visto ou ouvido, não se sabe também onde, quando, não se sabe nada. Porque, como ele falou, os fatos não aconteceram. Então, como não aconteceu, não tem como provar, não tem nada que justifique, né? Não tem nada que
faça esse liame, né, entre a acusação e os fatos, né? Não tem a verossemelhança das alegações. Então, só que nesse 22 a gente já vê a questão da falta da prova, especialmente a prova testemunhal, e também a falta da verossemelhança das alegações, porque não tem nada que indique que aquilo de fato aconteceu. Não tem nada que indique que Odisseu está falando a verdade, né? Não tem nada que indique que Odisseu está falando realmente porque viu, porque sabe. E ele fala aqui, sabe precisamente, ou você está supondo, né? Ou supondo. Então, estaria Odisseu mentindo, né? Ele está acusando aqui, de certa forma, Odisseu de mentiroso, de estar imputando a ele um crime que ele não cometeu. E aí ele segue no 23. Dirás talvez que é o mesmo nem tu apresentar testemunhos de coisas que, como tu dizes, aconteceram. E nem eu de coisas que não aconteceram. Mas não é o mesmo. Então, ele está dizendo aqui, pode... Eu não tenho testemunho, né? Eu podia dizer, eu não tenho testemunho, mas você também não tem. Mas ele está dizendo que são situações diferentes. Mas não é o mesmo. Pois o que não aconteceu é impossível testemunhar de qualquer modo. Mas acerca do que aconteceu, não só é impossível, mas fácil. Não só fácil, mas também necessário. Mas tu não encontraste testemunhas, nem sequer falsas testemunhas. Enquanto a mim, não é possível encontrar nenhuma das duas coisas. Então, ele está dizendo aqui que se trata, né, de situações diferentes. Ele encontrar uma testemunha que diga que não aconteceu, ele não tem como fazer isso. Agora, Odisseu, se fosse realmente verdade, encontrar testemunhas que indicassem que aquilo de fato teria acontecido, isso, além de ser possível, era obrigação de Odisseu fazer isso, e ele não faz. Então, a gente vê aqui, né, como a questão da prova é importantíssimo, né? Por isso que eu defendo, né, que o Palamedes tem sim um caráter pedagógico. Você vê pela narrativa, né, de Gorgias, como ele traz, assim, né, como que tivesse só contando um caos, mas, na verdade, ele está nos ensinando, ele está mostrando o quanto é importante uma prova no processo. E sem a prova não tem a materialidade do fato, não tem a materialidade do delito. Nesse caso, não tem a materialidade da traição de Palamedes a Hélade, né? Então, e você encontrar uma testemunha que tenha visto, que tenha ouvido, é bem mais fácil do que uma que não viu nada, que não ouviu nada, né? Então, é isso que ele traz aqui no 23. E ele segue no 24. Que, portanto, não conheces aquilo de que me acusas é evidente. Resta que, não sabendo, tu supões. Então, tu, o mais audacioso de todos os humanos, confiando na opinião, a coisa menos confiável e não sabendo a verdade, ousas pedir a pena de morte a um homem? Que tipo de ato sabes que ele praticou? De fato, opinar a respeito de tudo é comum a todos, e nisso em nada tu és mais sábio que os outros. Não se deve confiar nos que opinam, mas no que sabem, nem considerar a opinião mais credível que a verdade, mas ao contrário, a verdade mais que a opinião. Então, não sei se vocês já leram, né, a Odisseia, né? Odisseu, Ulisses, ele é bem realmente audacioso, né? Como ele fala aqui, né? Ele consegue fugir, né? Sair do mar e voltar para a terra dele, empreendendo. Ele passa por várias coisas, né? Na narrativa lá na Odisseia, para voltar para a terra dele. Então isso mostra como ele é audacioso, né? E ele fala aqui, o mais audacioso de todos os humanos, porque ele consegue de certa forma enganar os deuses para poder voltar. Então, ainda assim, tão audacioso e confia na opinião, não sabe na verdade, né? Ele não fala com a verdade, apesar disso tudo, né? E ele gosta de chamar aqui a atenção para uma coisa, né? Muitos falam que os sofistas eram contra a verdade, que eles só falavam mentiras, que isso e aquilo. Mas Gorgias traz aqui a importância que ele dá à verdade. E não só isso, que a opinião, né, que não se pode considerar a opinião mais credível que a verdade. Algo meio que contrário a tudo que se prega, né, o que se pregava sobre os sofistas. Então ele fala aqui: não se deve confiar nos que opinam, mas nos que sabem, nem considerar a opinião mais credível que a verdade,
mas, ao contrário, a verdade mais que a opinião. Então, ele está mostrando aqui a importância que se tem a verdade, principalmente no processo. E como que a gente poderia provar essa verdade no processo? Por meio de provas e da verossimilhança das alegações que não tem, neste caso, Palamedes. E ele segue. Acusaste-me pelas palavras que foram proferidas, de duas coisas muito opostas, sabedoria e loucura, que a mesma pessoa não pode possuir. Pois quando dizes que sou engenhoso, terrivelmente astuto e cheio de recursos, me acusas de sabedoria. Mas quando falas que traí a Élide, de loucura. Pois é loucura empreender atos impossíveis, inconvenientes, vergonhosos, com os quais prejudicaria os amigos e beneficiaria os inimigos, e tornaria a própria vida reprovável e perigosa. E como se deve confiar em tal homem, que no mesmo discurso, falando aos mesmos homens acerca das mesmas coisas, falam coisas tão opostas? Então você vê que ele está aqui retomando, né, a questão da honra, né, que ele estaria maculando não só ele, mas também dos amigos, antepassados e todos que convivem ali com ele, mas também ele está levantando suspeita sobre a honra de Odisseu, né? Como as pessoas podem acreditar numa pessoa que fala coisas opostas, falam coisas diferentes, fala coisas com base no nada, né? No achismo, na opinião. Então ele está aqui levantando, né, a suspeita sobre também a honra, sobre a capacidade, sobre a pessoa de Odisseu, né? Mostrando que ele não é uma pessoa que se deva confiar. E aí eu pulo 26 e vou agora para o 27, quando ele diz: de tal modo, não é justa medida desejar o mal ou manejar esforços para uma vingança, posto que, assim agindo, a pessoa perderia todas as honras e mancharia a sua reputação. O homem de bem deve ser lembrado por suas bondades e não por suas maldades. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Ele poderia, né? Já que Odisseu está inventando mentiras contra ele, está dizendo que ele praticou um crime que não cometeu, ele poderia fazer o mesmo, né? Fazendo o que Odisseu fez com ele, fazer com Odisseu, né? Por vingança, inventar também algum crime de Odisseu, mas ele não faz isso. Por quê? Porque ele não quer manchar a sua honra, que já está, de certa forma, sendo ali manchada por Odisseu. Ele não quer dar causa a manchar a sua honra. Porque, sendo assim, ele não seria mais lembrado pelas bondades, por tudo que ele fez de bom para a comunidade, mas sim por esse lapso dele sobre essa vingança que ele poderia querer fazer sobre Odisseu. Então, ele prefere não fazer o mesmo por Odisseu e continuar sendo lembrado, né, caso ele seja condenado, por suas bondades, por tudo de bom que ele fez à sociedade. Por quê? Porque ele não quer macular a honra dele, porque a honra é algo importante, não só da pessoa em vida, mas também com a pessoa após a morte. A honra da pessoa segue com ela, mesmo depois dela morrer. Por isso que ele fala também, ele falou em outros 2 parágrafos que eu li para vocês, sobre os antepassados. E aí eu vou pular o 28 e vou para o 29. Portanto, a primeira, a segunda e a mais importante coisa é que a minha vida passada em sua totalidade, do princípio ao fim, irrepreensível, pura de toda culpa. Pois ninguém poderia declarar diante de vós qualquer acusação verdadeira de maldade a meu respeito. Nem o próprio acusador apresentou qualquer prova do que disse, assim o seu discurso equivale a uma injúria que não tem prova. Então você vê que ele fala aqui no 27 que não vai fazer o mesmo com Odisseu, né? Que não vai imputar nada a ele, porque não queria manchar a honra dele, porque ele é um homem bom. Mas aí aqui no final do capítulo, do parágrafo 29, ele imputa, né, Odisseu, ele diz que Odisseu está cometendo crime de injúria, porque está imputando a ele um crime que ele não cometeu. Ele não tem prova de que Palamedes traiu a Élide. Então, de certa forma, ele está, assim, acusando, né, Odisseu de injúria, né? Ele fala assim, não vou fazer isso, não quero manchar a minha vida passada e não sei o quê, mas no final, como que no que nada ele joga, o seu discurso equivale a uma injúria que não tem prova, né? Então, e ele aproveita também essa frase para retomar a questão da falta de prova das alegações de Odisseu.
E aí eu vou pular agora para o 34. Ele fala: a voz é preciso não prestar mais atenção nas palavras do que nos atos, nem proferir as acusações às refutações, nem considerar que o curto tempo é juiz mais sábio do que o longo, nem julgar a calúnia mais credível do que a experiência. Pois em relação a tudo, os bons homens têm uma grande precaução em não errar, mas ainda nas coisas remediáveis do que nas remediáveis, pois estas, tendo sido previstas, podem ser evitadas, mas sendo vistas, depois são incorrigíveis. É disso que se trata quando o homem decide sobre a morte de um homem, como acontece agora diante de vós. Então, o que ele está falando aqui? Que nesse momento, né, ele já está chegando no final de sua defesa, faltam só mais 2 parágrafos, e ele fala que agora não precisa mais prestar atenção nas palavras, né, mas sim nos atos. E que quem condenar ele agora ali, né, agora é de fato a hora de decidir se ele vai ser morto ou não, se ele é culpado ou inocente. E se deve ter cuidado agora, nesse momento, porque a decisão que for tomada ali não tem como voltar atrás. É uma coisa, né, tem até um ditado, né, o que está remediado e remediado está, alguma coisa assim. Então, o que acontecer ali não tem mais como voltar atrás. Se eles condenarem ele à morte, ele não tem como depois voltar à vida. Então, esse ato de decidir sobre o futuro de uma pessoa, sobre a vida de uma pessoa, e no caso da vida dele, né, do Palamedes, é algo muito importante e eles devem prestar agora atenção nisso, no ato, no que eles vão fazer ali nesse momento. Porque depois de feito, não tem como mais voltar atrás. E aí eu voltei um pouco porque tem relação, voltei para o 32 porque tem relação. Tampouco sou merecedor de sofrer qualquer mal por causa de outros hábitos, nem por parte dos mais novos, nem dos mais velhos. Pois aos mais velhos não sou incômodo, e aos mais novos não sou inútil. Aos afortunados não sou invejoso, dos desafortunados sou compadecido. Não desprezo pobreza, nem prefiro a riqueza à excelência, mas a excelência à riqueza. Não sou inútil nas assembleias, nem perigoso nas batalhas, fazendo o que foi ordenado e obedecendo aos superiores. Não me é típico elogiar a mim próprio, o instante me força a defender-me de todas as formas, tendo sido acusado de tais coisas. Então, a gente vê aqui, né, que ele usa várias palavras, né? Ele, de certa forma, fica jogando, né? Diz que é bom, né? Que o inútil ele tem pena, ele não é invejoso. Então, todas essas palavras que ele falou aqui, né? Que não é merecedor de sofrer qualquer mal porque ele é bom e tal. Todas essas palavras aqui, a partir do momento que eles vão passar a decidir se ele vai morrer ou não, não importa mais. E aí, no 35, né, ele fala aqui das palavras. Se por meio das palavras a verdade dos fatos surgisse pura e evidente aos que ouvem, a sentença seria fácil a partir do que já foi dito. Então, se todas as palavras que ele proferiu, que Odisseu proferiu, que todo mundo ali ouviu, se todas elas fossem carregadas da verdade, se todas elas mostrassem a verdade, a sentença seria fácil, né? Mas não é assim. Então, uma vez que não é assim, vigiai meu corpo, aguardai mais tempo e decretai a sentença de acordo com a verdade. Então, preste atenção no corpo dele, né? Aguardar mais tempo, reflita, né? Pense mais de acordo e decreta a sentença, né? Toma uma decisão de acordo com a verdade. E ele está dizendo aqui que todas as palavras que foram ditas até agora, nem todas são verdadeiras, nem todas mostram a verdade. Então, eles têm que agora, nesse momento, prestar atenção naquelas que são as verdadeiras, naquelas que mostram, que refletem a verdade. Pois é grande o perigo ao vos mostrar injustos de destruir uma reputação e adquirir outra. Para os bons homens é preferível a morte a uma reputação vergonhosa, pois aquela é o fim da vida, enquanto esta é doença. Então, ele está falando aqui, né? Pois é grande o perigo ao vos mostrar injustos de destruir uma reputação e adquirir outra.
Então, para eles é um perigo, né? Para os juízes vai ser um perigo muito grande decretar a morte dele, né? Dar uma sentença injusta para ele, já que ele não cometeu nenhum mal, não cometeu nenhum crime. E eles, juízes, que até então, até o momento do julgar dele, eram homens bons, poderão passar a ser homens ruins, poderão adquirir outro tipo de reputação, né? Uma reputação manchada, porque condenou o inocente à morte. E ele fala, né, que para os homens bons é preferível a morte a uma reputação vergonhosa. Você vê que aqui ele retoma a discussão que ele falou lá no primeiro parágrafo, né? Sobre a morte e sobre a reputação, sobre a vida, né, que vai se levar e sobre como vai ser essa morte, se vai ser carregada de vergonha. E ele fala aqui que é preferível a morte do que uma vida vergonhosa, uma vida com a reputação manchada, pois aquela é o fim da vida, enquanto esta é doença. E agora, o último parágrafo, onde ele termina sua defesa, ele diz: se injustamente me condenardes à morte, será evidente para muitos, pois eu não sou desconhecido, e a vossa maldade será bem conhecida e evidente para todos os helenos. Vós tereis toda a culpa evidente, não o acusador, pois é em vós que está o poder do julgamento final. E não poderia haver erro maior que este. Não só cometereis um erro comigo e com meus genitores ao julgar injustamente, mas vós próprios tereis a consciência de haver cometido um ato terrível, ímpio, injusto e ilegal, condenando a morte de um homem aliado, útil a vós, benfeitor da Hélide. Helenos contra o Heleno. Se terdes demonstrado qualquer evidente injustiça ou acusação credível. Então, ele está dizendo aqui que ele fez a dele, né? Ele mostrou a verdade dele. Odisseu, por outro lado, mostrou a mentira. Então, caberia, né, como ele pediu no 34, os juízes julgar de acordo não com as palavras que foram proferidas, mas de acordo com a verdade. E se assim, com base em tudo que foi demonstrado, né, com base, já que não teve prova, não teve verossimilhança das alegações, então, mesmo assim, eles julgassem ele culpado, a culpa não seria mais de Odisseu, que Odisseu só fez a acusação, né, falou, mas nem provou nada. Mas se eles tomassem uma decisão ali, neste momento, com base no nada, a culpa não seria mais de Odisseu, e sim deles, porque eram eles, os julgadores, que estavam acusando o inocente, estavam condenando à morte um inocente, uma pessoa boa, uma pessoa que só faz coisas boas, né, para a sociedade, né? Ele fala aqui, a morte, condenando à morte um homem aliado, útil a vós e benfeitor da Hélade. Então, o homem que criou várias coisas, né, que facilitou a vida deles com táticas de guerra, com a invenção de alguns números, de letras, até jogo ele inventou. Então, ele fez muita coisa de útil e ainda assim ser cometido. Então, eles não estariam, né, errando só com ele, estaria errando também errando também com os genitores deles, com os amigos dele, com toda a história e a comunidade. E aí ele fala aqui, helenos contra um heleno. Então, toda a comunidade, né, eles, porque os juízes representam a comunidade, né, representam a população. Então, em vez de estar os helenos contra os bárbaros, que seria, né, a acusação de Odisseu, né, que Palamedes estaria ajudando os bárbaros, mas nesse caso não. Ele não teve a ajuda dos bárbaros, ele não se aliou a nenhum bárbaro, ele não traiu a Hélade. Seria os helenos contra um heleno. Então, já que os juízes representam, né, os helenos, então seria o heleno contra um heleno, sem ter demonstrado qualquer evidente injustiça ou acusação credível. Então, ele fala aqui de novo, né, ele termina a acusação credível, ele termina falando que não tem prova, não teve testemunha, não teve nada que demonstrasse que aquilo de fato aconteceu. Então, nessas poucas palavras, né, aqui no final, ele diz muito, ele faz, de certa forma, um resumo de tudo que ele fez, né, de tudo que ele falou até então. E eu trouxe eu falei sobre Aristóteles, né, lá no início, e não trouxe nada de Aristóteles para vocês verem. Mas aí, para fechar, eu vou ler um pedacinho de Aristóteles para vocês
verem se vocês pensam igual a mim, né? Que muito do que a gente viu aqui agora no Palamedes tem nesse trecho aqui de Aristóteles. Ao lidar com a evidência das testemunhas, os seguintes argumentos revelam-se úteis. Se não se dispõe de testemunhas, deve-se argumentar que os juízes têm que decidir a partir do que é provável, que isso significa julgar conforme a consciência, que a probabilidade não pode se deixar corromper pelo suborno, e que jamais a probabilidade foi pega em flagrante perjúrio. Ao contrário, quando se dispõe de testemunhas e o adversário não, pode-se argumentar com probabilidades. Não cabe à justiça e que não se teria sequer necessidade da evidência das testemunhas se os discursos bastassem para descobrir a verdade. Então ele está falando aqui, né? Como Gorgias falou, se as palavras demonstrassem a verdade, não precisaria de mais nada, mas não é assim. Não precisa de provas. E na época, qual era a maior prova utilizada? Eram as testemunhas, mas nem isso Odisseu trouxe para o processo, nem isso Odisseu trouxe para o tribunal ateniense. E, fazendo assim, né, ele só estava ali com mentiras, com um discurso falso, né, acusando falsamente Palamedes de um crime que Palamedes não cometeu. Então, ele fala aqui, né, que os juízes têm que decidir a partir do que é provável, ou seja, a partir do que é demonstrado no processo. No caso do Palamedes, não foi demonstrado nada, porque além de não ter prova, não tinha verossimilhança nas alegações trazidas por Odisseu. Foi isso que eu preparei para vocês. Obrigada. Obrigado, Tatiane, pela excelente apresentação. Tatiane terminou agora o mestrado, fez uma dissertação excelente que podemos anunciar agora que será publicada, né, até o final do ano, em formato de livro. Mais uma contribuição maravilhosa para os estudos gorgianos, né? Agora nós estamos constituindo aqui praticamente um grupo de gorgianos em Aracaju, né? Temos o nosso Rezende também, que fez um texto, um livro maravilhoso sobre Gorgias. Então, abro para perguntas. Oi. Oi, pode falar, pode falar. Oi, todo mundo... Estão me ouvindo aí? Você está cavernoso aí, com a luz por baixo, mas dá para ouvir perfeitamente. Hoje eu estou com ar cansado. Eu não sei, eu acho que eu queria perguntar mais para advogada do que para filósofa. É uma curiosidade, eu conheço seu trabalho já há um tempinho já, sempre você está fazendo essas aproximações, né, com o jurídico hoje e tal, e realmente dá para ver que essa estrutura argumentativa gorgiana está muito em nosso jurídico hoje. Agora, por curiosidade só, eu queria saber, o papel... É porque você mostrou que o papel da honra, da reputação, muito grande, né, na Grécia Antiga. Né? Então, praticamente todo o judiciário era baseado nisso, né? Como está hoje? Qual é essa influência hoje dessa honra e da reputação no judiciário atual? Então, é mais para advogada do que para filósofa. Faça essa ponte aí para mim, por favor. Oi. Falar em honra hoje é um negócio tão complicado, né? Porque a gente vive num mundo tão doido, eu sempre trago exemplos. Eu vejo essa questão agora que está falando muito do mendigo, né? Sim. Eu tô achando inacreditável o cara, depois de tudo que ele falou, de tudo que ele fez, e ele está sendo tratado como um herói, já foi até convidado para ser deputado. Então, a impressão que dá é que a honra hoje, o que você fez na sua vida, o que você fez para os outros, para a comunidade, né? No caso, a forma como ele falou daquela mulher, não importa mais hoje. O que importa é você estar na moda ali no momento. Então, mas ainda assim, hoje nos processos, a gente usa muito, né? Não, uma pessoa boa não tem antecedentes, ele é trabalhador, ele é de família, ele trabalha com isso, com aquilo.
tenta, de certa forma, mostrar, trazer ainda isso, traz um pouco. Mas não, isso não é mais tão determinante como o Gorgias mostra no Palamedes. Porque a gente está vivendo, como eu falei, né, nesse tempo louco. Mas essa questão da honra, aí eu vou trazer mais um exemplo, foi uma coisa muito utilizada na defesa da Elisa Matsunaga. Não sei se vocês lembram, né? Ela foi do caso que matou o marido, né? O cara da Yoki, o dono da Yoki. E aí teve recentemente um seriado, um documentário, na verdade, da Netflix, falando sobre ela, né? Sobre as motivações dela do crime. E aí os advogados dela de defesa, junto com o pessoal da Netflix, mostraram uma Elisa, uma mulher que era muito maltratada pelo marido, uma mulher que foi traída, que tinha a honra dela diariamente sendo atacada pelo marido, né? Que sempre trazia à tona o passado dela, o passado de que ela era, como falavam, né, mulher da vida. Então, tudo isso foi trabalhado no documentário para mostrar uma outra pessoa, trabalhar a honra dela de outra forma, né? Ela deixou de ser a assassina cruel do marido e passou a ser uma pessoa coitada que fez aquilo porque não tinha como ela tomar outra atitude que não aquela. Então, foi desenhada uma outra Elisa, uma outra honra foi dada a ela. Uma honra de uma mulher que não tem mais, que foi proibida de ter contato com a filha, né? Uma mulher que estava tendo a honra dela todo dia manchada, todo dia espizinhada, porque o fato dela ter sido mulher da vida no passado não quer dizer que ela ainda ela teve a oportunidade de ter uma nova vida, né? Ela agora era uma mulher de família e essa reputação de mulher de família estava sendo manchada. Então, usa, mas nem sempre é utilizada com base, na verdade, né? Com base naquilo que se tem, né? Mesmo, de fato. A honra hoje é, de certa forma, desenhada. Certo. Se eu construo essa honra, isso tem um peso no judiciário, essa honra construída fora, essa honra midiática, vamos dizer assim, tem esse peso. Tem, então, a partir do momento, como o Gorgias fala, que você mexe com a emoção das pessoas. Quantas mulheres não sofrem com os maridos em casa, né, que apanham, que é chamada disso e daquilo, se identifica, de certa forma, com ela. Não se vê como uma assassina, se vê como uma mulher que está sendo ali, que está ali apanhando, não apanhando fisicamente, mas apanhando com palavras, né? Então, essa honra construída, né, começa a afetar também o emocional das pessoas. A honra é construída dessa forma agora para trabalhar o emocional, como Gorgias e também Aristóteles fala também na sua retórica, né, de você trabalhar o emocional das pessoas por meio do seu discurso. E isso é feito até hoje. Somos Eu acho gorgianos, que então. muito mais. É só o modo como dentro e fora somos gorgianos. Então. Ok, obrigado. Eu que agradeço. Passar a palavra para o nosso Londe. A palavra é sua, Londe. Fala aí, Londe. Liga o som que você está sem som. Tudo bem, mas não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Não, você está com o som desligado, você tem que ligar o som aí. Tem uma coisinha, toca em cima. E agora? Agora foi. Estão ouvindo? Agora sim. Pronto. Eu quero parabenizar. Muito obrigado, professor, e demais. Eu quero parabenizar a Tatiane, eu até o nome dela, Tatiana. E a outra também, muito bom, a exposição. Mas sobre a Tatiane, que ela escreveu sobre Gorgias, e o personagem, e aí o Gorgias faz uma defesa muito clara na sua exposição do Palamedes de respeito à pessoa do Odisseu, que é tão falado, né? Inclusive pela escola de como paladino talvez da racionalidade, né? E aí eu não conhecia isso, eu fiquei extremamente
sentindo um prazer enorme tendo que me deparar com essa narrativa dela, né? Com o fato de que é novo para mim essa forma de apresentar, né, o Gorgias, que eu conheço um pouco, né? Eu tenho alguma coisa de Gorgias aqui, mas eu não sabia que Gorgias havia feito um trabalho, defendendo, no caso, o parlamento diante da acusação do Odisseu, que geralmente passa pela minha cabeça, passa pela cabeça de todos aqueles que têm um mínimo conhecimento. Trata o Odisseu de um grande herói, mas, como ela disse, é um homem muito astucioso. Mas o que eu quero realmente fazer a pergunta a ela é que no texto que ela lê, o texto que ela expôs, que ela enrolando, isso é muito importante. A minha questão eu tenho um pequeno milionário, o Fernando, como é que É longe? Não tô conseguindo, não estamos conseguindo mais ouvir. Aí, eu acho que o plug está ruim. Ele pode escrever a pergunta no chat. Que agora parece que você entrou na guerra da Ucrânia aí, tá? Um bombardeio aí. Vários mísseis aí atravessando. Não está conseguindo ouvir, né? Não está conseguindo ouvir, né? Agora melhorou, mas aí veio o míssil. Aí não está conseguindo ouvir. Melhorou? Fala aí. Não, tem algum problema de interferência. Experimenta deixar o celular em cima da cama. Da cama não, da mesa, sei lá. Agora, fale agora. Não tem jeito. Não tem jeito. Tem alguma interferência. Não, tem alguma interferência. Eu ouço, mas depois paro de ouvir porque tem uma interferência. Escreva no chat. Escreva no chat. Rezende, você está aí? Marcos? Estou sim. Rapaz, eu acho que não vai dar para você falar hoje, porque hoje está ficando tarde. Eu já estava me preparando para isso. Sem problema nenhum. Eu estou aqui gostando muito das falas, muita coisa boa. E vamos marcar para você fazer depois Isso. Aquela leitura do Elogio de Helena. É isso. O que faríamos hoje, mas assim, a hora vai ser difícil segurar as pessoas também. Até porque essa experiência da leitura exige um certo descanso, né? Para a concentração e tal. Então, a gente... Eu acho que o melhor é que você possa fazer mesmo em sala de aula. Acho que a gente pode armar para fazer em sala de aula. Depois a gente conversa. Ou faz por aqui ou faz em sala de aula. Depois a gente pensa pode ser por aqui também. Assim, eu não fiz ainda online, mas eu acredito que é uma potencialidade para ser ainda melhor, mais efetivo. A gente poderia experimentar, poderia insistir na ideia. Eu acho que eu vou estender mais um dia. Mas um encaixe. Obrigado, Tatiane. Confiamos na sua pesquisa. Em breve, o livro dela, né, que já está... Em breve vamos começar eu e Marcos a editorar, a revisar, que não tem muito para revisar, na verdade, né? E vai ser um material... Acho que o que eu saiba vai ser o primeiro livro sobre Palamedes já escrito no Brasil. Vai ser fantástico. Parabéns. Parabéns, Marcos, também. Obrigada, Marcos. Obrigada a todo mundo que está até agora aí escutando. E hoje vamos chamar mais o último para fechar o dia, na verdade a noite. Não sei se o André está aí. O André está aí? Estou sim, professor. Que bom. Muito forte. Maravilha. Então, deixa eu fechar aqui a gravação da Tatiana.